eu sou a Babi. Eu sou a Kate e estamos no Caoticamente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje é o nosso primeiro episódio. A gente vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho das nossas ideias. Isso. Fala um pouquinho de você, Kate. Bom, eu sou psicóloga, psicanalista, tenho pós-graduação em neurociência e atuo atualmente na área clínica e no momento estou fazendo mais uma pós, porque eu sou maluca, em psicologia educacional e escolar. Muito bom. Vai, Babi. Eu sou psicóloga clínica, eu atendo pela perspectiva humanista. Minha pós-graduação é em saúde mental, saúde coletiva, que tem um direcionamento da atuação do psicólogo dentro da rede, né, de saúde pública. E também faço treinamento e, né, tenho algumas ações na área de dependência química. Não estou fazendo outra pós, também estou fazendo o treinamento, porque também, né, preciso dormir, comer. Isso, é assim. Bom, essa a ideia desse podcast é poder falar um pouco de alguns assuntos, né, que a gente costuma, eu e a Kate, só para contextualizar, a gente se formou juntas na USF. Sim. Né, e a gente criou um vínculo, né, de trocas muito profundas em momentos muito, né, e tudo à luz da psicologia, mas trazendo um pouco da nossa vivência, né, e a gente percebeu que isso é muito legal, né, a gente em conversas, né, super casuais, saíam coisas muito profundas. A gente se identificou muito, né. Eu lembro que a gente se conheceu no finalzinho de 2014, mais ou menos. Aí, em 2015, ela começou a fazer teatro, me convidou. Sabe, eu falei que eu comentei, né, que eu gostava também dessa área de artes e tudo mais. E aí, eu fui fazer teatro com você. É verdade. E a gente se deu super bem, a gente criou um vínculo com amigos muito queridos também. Alguns permanecem até hoje, fazem parte da nossa vida. E a partir disso, a gente foi criando cada vez mais vínculo, a gente foi se aproximando cada vez mais, criando mais intimidade, saindo, conversando e vendo como a gente realmente se conectava em muitas coisas, em relação não só à psicologia, mas a vivências do mundo, a forma como a gente enxergava o mundo. Apesar de ter opiniões, até abordagens distintas, ainda assim a gente conseguia se conectar e trazer as duas como um complemento uma da outra, né? Nunca foi uma questão problemática a diferença de abordagens. Eu entrei na faculdade sempre muito ciente que eu queria ir pra psicanálise. Eu fiquei muito aberta quando eu cheguei lá. É né? sério isso? Sério? Sério que vocês entrou assim, meio mirando na psicanálise? Sim, porque no segundo ano do ensino médio, um professor de filosofia, eu adorava a aula de filosofia, ele tava falando sobre id, ego e superego. No meio da aula, ele começou a falar várias coisas e eu fiquei apaixonada. E ele citou Freud, eu falei, que incrível, é isso, eu quero fazer isso. Então, eu já fui pra faculdade de psicologia já pensando nisso. Só que naquela época, eu não tinha tanta consciência do que era a psicologia. Eu não tinha consciência na psicanálise em si, na profundidade da psicanálise, também. E não só da psicanálise, mas de todas as abordagens da psicologia. Na minha cabeça era uma coisa muito única. E aí, quando a gente chega lá na faculdade, um monte de abordagens. É que a psicanálise ela tem uma visibilidade muito grande, né? A psicanálise você vê ela aplicada em vários outros contextos. Sim, é muito antiga também. Eu acho que acaba trazendo isso também por parte de quem não tá lá dentro, né? Só que aí lá dentro você vai vendo outras formas de atuar do psicólogo também. Sim, né? não tem só clínica. Tem muitas áreas. E aí eu fui muito aberta. Quando eu descobri que tinha muita coisa, eu fui muito aberta. Eu falei, eu vou aprender um pouco sobre cada coisa, vou tentar entender. Gostei muito de outras abordagens, de outras áreas também. Mas no final, o Freud acabou me pegando mesmo, então eu acabei ficando nessa. Isso é engraçado, porque eu fui muito crua. Assim, eu não tinha, né? E quando eu entrei, no começo, eu tinha certeza que eu ia pra psicanálise. Mentira! Sério? Você não me falou isso. Nossa, eu te verdade. tanto. Nossa, eu super curti. Eu fiz Nossa, eu lembro no primeiro ano, eu fiz um trabalho e eu usei o meu filme favorito, que inclusive fica a dica. Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que fala sobre recalque. Nossa, foi lindo, assim, me emocionei assim, fazendo aquele trabalho. Você fala desse filme. Esse filme. E eu super gostava. E, assim, eu não me... Tinha aula das teorias humanistas,
Mas, assim, pra mim era tudo muito... Como era a parte mais introdutória, como as teorias humanistas, elas têm um embasamento filosófico muito forte. Então, assim, pra mim era muito difícil entender. Parecia que eu tava lendo hebraico, assim, sabe? Assim, eu falando, meu Deus, sabe? Eu gosto muito de filosofia, mas era uma parada difícil, sabe? Assim, a forma como era colocado. Ainda mais você vai estudar os filósofos e tudo mais, eu achava meio chato. Eu falei, nossa, que saco. Eu vou pra psicanálise mesmo. Porque comportamental quem gosta, gosta, né? Quem gosta, né, já acha interessante. Ou não, né? Às vezes as pessoas também a gente tá presumindo sobre as pessoas, né? Tem gente que muda. Eu tenho minhas ressalvas em relação à área comportamental no geral. Olha Respeito, com todo respeito às abordagens, não quero... Olha a rixa. A intenção aqui não é criar polêmica, não é criar rivalidade. Mas né, o que eu entendo sobre o mundo vai um pouco contra o... Sim. Né, mas... Mas é normal, é a forma como você enxerga. Mas era interessante na época da faculdade, porque assim, fica, né, uma memória que eu tenho, porque eu fui a última turma na época da faculdade que, antes de eu estudar com a Kate, eu fazia faculdade em outra instituição, aí eu mudei pra USF, e nessa época, 1000 anos atrás. 1000 anos há muito atrás. tempo. Eu nem vou falar pra não deprimir aqui. Não, né? deixa novinho. Deixa pra lá. Mas eu peguei a última turma onde a gente fazia os experimentos com cobaias vivas. Hoje a gente não tem mais isso na graduação, para fazer os experimentos, não experimentos, de reforço, modelação de comportamento, isso. né? Hoje, né, não cabe mais, não faz mais nem sentido você ter uma cobaia viva, enfim. Hoje em dia né? eles usam um programa de computador que são ratos virtuais. Pra fazer os estudos. E eu peguei no rato. Você tinha que pegar o rato, colocava uma luva assim, tinha caixa, e tinha que enfiar a mão do negócio. Cada dupla tinha um rato, tinha que pegar no rabão, assim, puxar pra cima o rabo, aí a luva, porque no caso das coisinhas, colocava assim, e colocava ele dentro da caixa e fechava. Dava choque no rato? Não tinha choque, não. Tinha choque. Ele ficava um boi, porque a gente ficava dando, né? Ele era pequenininho, com o passar do ano inteiro. O reforço tem que ficar lá fazendo a alimentação do rato através de comidinhas. Exato. A gente tá falando aqui de abordagens e tudo mais, né? Mas a ideia nem é ser, assim, a gente não tá aqui pra desmiuçar e nem explicar. A gente tá falando das nossas vivências mesmo. Isso é muito importante. Porque às vezes vem muitas curiosidades. Uma coisa que pegou, né, na faculdade. Eu lembro que quando eu comecei a aprender sobre comportamental, até a TCC, não vou falar que eu gostei, mas por alguma razão eu era muito boa na aula. Nas provas eu ia muito bem. Mas ainda assim eu não me sentia conectada, sabe? Porque é isso, já... Abordagem, assim, no meu ponto de vista, não tem certo e errado. Eu acho que tem uma coisa que faz sentido pra uma pessoa e a forma como a gente enxerga o fenômeno, como a gente enxerga a vida, né? Eu consigo compreender as teorias comportamentais, assim como eu consigo compreender a psicanálise e não acho que não tem menos valor ou menos, né... Enfim, só acho que a forma como eu enxergo o mundo e como eu consigo me relacionar com o outro tá mais inclinado dentro das abordagens humanistas, né? Faz mais sentido pra mim como eu vejo. Sim. E no final é sobre isso, porque se não fizer sentido pra você, como é que você vai atender uma outra pessoa por uma perspectiva que você não se identifica, que você não vê sentido? Não tem como. Sim, e isso é uma coisa que eu falava com os alunos, né, porque quando eu já trabalhei em uma faculdade como preceptora de estágio, e a gente falava muito sobre abordagens, né, e porque se tem muito, né, essa coisa de, né, as abordagens que ficam mais em evidências em determinadas épocas, já foi psicanálise, hoje a gente ouve muito falar, né, pela internet TCC, que tá muito em alta. Tá muito em alta, eu tenho minhas teorias do porquê, mas isso fica pra outro episódio. Enfim, né, isso daí, mas, assim, eu acho que aquilo que vai realmente funcionar é aquilo que a gente se identifica. Porque se a gente for forjar ali uma técnica, sabe, você pode compreender a técnica, ok, mas você atuar ali, você tem que ter um nível de identificação. Por isso que eu falei, é possível mudar, porque a gente muda ao longo da vida. A gente muda como a gente experimenta as coisas, como a gente pensa. Então, assim, se parar para pensar, pode chegar um ponto que talvez a psicanálise faça. Às vezes né, dentro das teorias humanistas, eu sigo a ACP, abordagem centrada na pessoa, que aí a gente não vai explicar, a gente tá falando só, né, enfim.
É os nossos pensamentos. É os nossos pensamentos. Mas assim, às vezes eu me vejo um pouco na Gestalt também, que tá dentro das humanistas. Você trouxe isso uma época na faculdade, né? Você fez supervisão com um professor, um supervisor da Gestalt, você gostou, mas ainda assim não foi o que pegou ali mesmo, né? Ainda tô no Tio Rogers ainda, forever. Não, mentira, eu gostava também. Eu lembro que você trazia muita coisa da supervisão pra gente discutir, inclusive, sobre Gestalt, e eu lembro que eu gostei bastante. Porque na faculdade mesmo a gente não via muita coisa sobre Gestalt, foi muito superficial. Eu tive um supervisor incrível lá na faculdade, lá que ele era da Gestalt, assim, tive uma percepção totalmente assim, falei, nossa, muito legal. Mas acho que é assim, né, a gente vai sentindo com o tempo, né? Sim. E você comentou de a gente estar sempre mudando, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. A gente estar disposto e aberto a mudanças. Sim. Significa que a gente tem a inteligência emocional de questionar, de se permitir mudar, de experienciar coisas novas ou reexperienciar as coisas. E não sei como é que chamava lá o negócio do Facebook. Não era a bio, sei lá, do Facebook? Por uma boa parte do tempo era mudança constante, meu perfil lá. Porque eu sempre me vi muito como essa pessoa que tá sempre aberta a mudanças, né? Então, sou um eterno vir-a-ser também. Nossa, é verdade, essa tatuagem. Porque a gente tá se transformando o tempo todo. A partir do momento que a gente para, né? A gente morre. Acabou. Zerou o game. Mas uma coisa muito legal, eu tava conversando com uma pessoa essa semana e, cara, o curso de psicologia é um curso muito interessante, porque assim, além de nós, assim, que já entra, assim, já como primeira, né, faculdade, assim, depois de... Tem muita gente que tá lá na segunda faculdade, né? Nossa, é verdade, tinha bastante gente na sala, assim. Muita gente bem mais velha, inclusive. Com outras profissões, né? Tem muito engenheiro, advogado, né? Sim, tinha uma professora na nossa sala. Sim. Né? E eu acho que o ponto, assim, só trouxe isso, que é justamente falando que você falou sobre as mudanças, né? Sobre a gente se possibilitar mudar. Eu acho sensacional quando eu vejo uma pessoa mais velha, independente, sei lá, que teve uma trajetória e chegou num ponto da vida e falar, cara, eu vou experimentar uma outra coisa, sabe? Quebrar o ciclo. Porque a gente tem muito disso. Puxa, já me formei, tá? Fazer pós, não sei o quê. Você trabalha na área. E parece que é uma sentença. Nossa, então acabou. Isso é muito real, né? É como se você colocasse a sua própria sentença a partir do momento que você escolhe a sua primeira faculdade ou a sua área de primeiro emprego, não sei. E, tipo, você não pode mudar. E eu acho tão bonito quando eu vejo as pessoas falando, eu comecei a trabalhar com isso, ou fazer faculdade de tal coisa, porque naquela época fazia sentido, ou por conveniência, por alguma razão financeira, seja o que for. Uhum. E aí, de repente, chega lá, depois de anos, fala, eu vou mudar. Tô com vontade de fazer tal coisa. Às vezes a pessoa já tinha aquela vontade antes, mas não tinha talvez aquele, né? Mas às vezes veio do nada e ela só, poxa, agora eu acho que tô me identificando com isso, eu quero fazer. E, poxa, eu acho isso tão legal, porque acho que isso faz parte da vida. Acho que é um movimento muito genuíno, assim. Sim. Pessoa que consegue fazer isso, ela consegue se enxergar mais profundamente. E vamos considerar que não é fácil, principalmente nos dias de hoje, a gente sair de uma área que a gente já tem um conhecimento, já tem uma certa estabilidade, principalmente, pra falar, vou fazer uma outra coisa, que eu não sei nada sobre. Sim. Que eu não tenho experiência, eu não tenho nada, eu só vou lá. É o desconhecido, né? Sim. Você vai ali no desconhecido. E quantas vezes a gente deixa de fazer coisas por ser desconhecida, né? Isso não só em relação à profissão, em relação à graduação, cursos, ensino e aprendizagem acadêmica, mas em relação à vida, né? As nossas experiências de amizade, de relacionamentos. A gente aqui começando isso. Vocês acham que a gente sabe alguma coisa? A gente já tá aqui. Entendeu? A gente tá aprendendo. Deu na bituca de fazer, a gente falou, vamos fazer. Vamos ver. E a gente tá, né? A gente acha que tá sendo interessante e tá sendo interessante pra nós. Sim. Né? Acho que começa dentro da gente. E eu acho que é isso. Tem que fazer sentido pra você e não pros outros. Acho que a partir do momento que você entende que as suas escolhas podem partir e devem partir de você, as coisas começam a fluir melhor. Pensando, por exemplo, em relacionamentos, em amizades, escolhas de vida. Sim. As coisas precisam fazer sentido pra você. Para o caminho que você tá trilhando e você ter essa
essa mente aberta pra você falar, não, tudo bem, eu vou... Vamos ver o que vai dar. Vamos tentar mudar isso aqui. Fazer diferente. E dá medo, dá muito medo, porque tudo que é desconhecido, a gente tende, né? Nossa mente parece que tá sempre procurando padrões ou buscando onde é confortável, entre aspas, que é aquele confortável, desconfortável. E a gente, às vezes, acaba ficando um pouco preso naquilo, com medo do desconhecido. E isso é muito louco você ter trazido isso. A gente acho que já falou sobre isso, sobre o quanto que às vezes as pessoas elas acabam, falando até de relacionamentos, optando por estar em relações caóticas, relações... não estamos tendo nem no mérito de falar uma relação abusiva em si, mas relações, né, onde a pessoa ela não se sente priorizada, não se sente bem, porque esse é um lugar comum. É um lugar bom. É um lugar que ela ocupou. Familiar, perfeito. Ela ocupou esse lugar há muito tempo. Aí vem pra uma relação diferente, ela não se reconhece nessa relação. Sim. Porque aquilo é uma experiência nova. Nossa, inclusive, eu vi uma psicanalista, eu gosto de ver alguns vídeos de psicanálise, assim, e aí tinha uma psicanalista falando sobre os movimentos que a gente tende a fazer iguais, e ela falou assim, as histórias não se repetem. O que se repete é a posição nossa dentro daquela história. E é isso que você falou, né? De ser familiar. Não é nem assim, estou me envolvendo, por exemplo, em quesito de relações românticas, por exemplo. Não é nem, aquela pessoa é igualzinha, ou a fulano é igual o meu ex. Não, mas qual é a posição que você está ocupando dentro desta relação? Sim. Será que essa posição que você vem ocupando não está sendo sempre a mesma? Não é isso que está repetindo? Né? E aí, quando a gente se pega nesse mesmo ciclo, é a hora que a gente pode parar pra pensar. Será que é isso mesmo que eu quero? Porque é familiar, é confortável, entre aspas. Mas é difícil fazer isso, né? E é difícil sair, porque é desconhecido se você sair dessa posição. Essa posição, por mais que te traga algum tipo de sofrimento, você já sabe como lidar com ela. Porque é aquele sofrimento que você já está acostumado. Sim. Agora, poxa, sair pra uma coisa sair pra uma coisa desconhecida, basicamente pode dar certo e eu ser feliz, e pode dar muito errado. E se der errado, eu não sei lidar com esse novo errado. Esse errado vai ser um errado novo, que eu não tenho ferramentas pra lidar. Só que aí você vai criar as ferramentas conforme você for vivendo, como tudo na vida. Tipo uma faculdade nova. Você vai aprendendo coisas novas, você vai talvez levar um 0 numa prova, mas depois você vai poder fazer de novo, você vai estudar mais. Isso se aplica em qualquer coisa da vida. Não tem a ver com o contexto, mas com o sujeito, né? Sim, como a gente vive. Como ele se identifica dentro das relações e dentro da própria vida, da vida dele mesmo. É por isso que, né, pra você conseguir fazer esses movimentos, essas rupturas, precisa estar dentro de um processo de autoconhecimento. Né? Não tô, assim, falando especificamente da terapia, obviamente que esse é uma sardinha pra análise. Mas, assim, com certeza, eu penso que a terapia, ela é um espaço onde você tá ali pra isso, entendeu? Você tá ali pra ter esse olhar direto, essa reflexão. Muitas vezes não é um lugar confortável, né? Mas é um lugar pra isso. Mas a vida também proporciona. Depende de como você tá olhando pra aquilo que você tá vivendo. Sim. Como que tá seu funcionamento, né? Como que tá... como que você tá percebendo. Uma coisa que eu pego muito é sobre a percepção. Porque a gente não se percebe. E aí, quando a gente não se percebe, a gente acaba não entendendo esse lugar familiar. Por que eu tô sempre nessa posição, como você falou? Por que eu tô sempre ali nesse, né? Não importa, eu mudo de relacionamento, mudo de trabalho, mudo das coisas, tô sempre mudando, mas eu tô sempre ocupando esse mesmo lugar, porque eu não tô me percebendo, não tô me reconhecendo, né? Então, é isso, os movimentos, os momentos vão passando, as situações vão mudando, mas você tá sempre ocupando aquela mesma posição. Que é aquela, às vezes, de estar insatisfeito, ou de você estar se sentindo travado por alguma coisa, se sentindo preso, se sentindo insaciável de alguma forma, como se nada fosse preencher. Enfim, e aí vai depender de cada experiência, mas é isso. Você vai estar sempre, talvez, perpetuando isso. Sim. Sem esse olhar pra você mesmo. Por isso... Não é só a análise que vai ajudar nisso? Não é. Mas é igual você falou, é um espaço que vai permitir você ter esse olhar. Só que outras coisas também. Eu não gosto, assim, eu acho que assim, existem casos, né, claro que a gente fala, a terapia ela é essencial, ela é necessária.
Ah, é pra todo mundo? Cara, eu não sei dizer se é pra todo mundo. Eu acho que ela sempre vai ser benéfica. Ela pode até ser, desculpa te cortar. Eu acho que ela sempre vai ser pra todo mundo, só que não é necessário pra todo mundo. Sim. Né? Talvez seja isso. Todo mundo pode fazer se quiser. Mas, né, vai ter Uma vez casos e casos. eu vi um vídeo uma vez foi acho que um psicólogo falando, não lembro, faz um tempo, que às vezes a terapia, ele trouxe que a terapia, às vezes ela não vai ser boa pra algumas pessoas. Eu não sei, não consigo compreender dessa perspectiva, porque o espaço terapêutico não precisa ser necessariamente, óbvio, pra curar trauma, pensar, assim, olhar, mas pode ser daqui pra frente também, como que eu quero. Claro que a gente faz esses movimentos, né? Nada é só, né? É passado, presente, perspectivas do futuro. Mas eu acho que ela é um processo que a gente todo mundo tem a agregar de alguma forma. Depende de como você enxerga esse espaço. E o quanto você tá aberto pra terapia. Porque é aquela coisa. Pode ficar 5, 10 anos fazendo. E assim, se esse espaço não tiver um sentido, um significado, né? E o quanto você tá disposto a enfrentar, o quanto que você tá aberto. Porque às vezes a pessoa até tá disposta, mas às vezes também demora. Sim. Tem várias questões, né? Acho que... são muitos fatores. Porque às vezes a pessoa tem um tempo dela e a gente tá ali, né? A gente como psicóloga clínica, a gente tá ali ouvindo e esperando o tempo do paciente. Mas tem paciente que às vezes simplesmente não vai. E tá tudo bem, né? É seu processo, mas é isso, se você se permite dar esse olhar, se você está pronto também, porque às vezes é tão doloroso, ou às vezes é tão diferente pra você se olhar, que às vezes vai ser realmente entrar no desconhecido. A própria análise vai ser uma coisa desconhecida e pode acabar assustando de alguma forma. E você sabe que, assim, trazendo pra gente, né, enquanto psicóloga, uma coisa que às vezes eu reflito, porque a gente, por mais que a gente entenda que o processo é do outro, a gente tá ali participando do processo da pessoa. Sim. E assim, a gente tem uma expectativa, não de cura, mas assim, que a pessoa consiga enxergar esses aspectos e os aspectos da vida dela e consiga encontrar ferramentas para lidar com as questões dela de uma forma autônoma, autêntica. E assim, a gente fica nessa expectativa, cada pessoa tem seu tempo. E às vezes isso demora, às vezes não vai rolar com a gente, não é nada pessoal, mas às vezes... né, a sua forma de trabalhar, às vezes não é a forma como você vai chegar naquela pessoa. Não porque você é uma pessoa ruim, um profissional ruim, mas tem essa questão dessa troca. E trabalhar com dependência química é uma coisa também que me pega nesse sentido também. Que você sai da clínica, você tá trabalhando com você não trabalha com uma coisa linear, sabe? Um processo linear. A gente trabalha com, né, muitas questões que atravessam, que... Então, assim... Porque a dependência química é assim, né? Sim. Tem esses... E assim, não vou trazer agora sobre as questões técnicas, mas eu falo enquanto profissional, né? A gente tem que entender até onde eu consigo ir, até onde eu posso ir, né? E o que eu posso disponibilizar para o outro, né? E quando você... trabalhando fora da área clínica nessa perspectiva, é um pouco mais punk, assim. Aí você vai pra clínica, eu sinto que eu já consigo me colocar mais nesse lugar. Não desse lugar assim, tipo, tá, eu tô aqui, esse é o meu papel, esse daqui é o que eu vou fazer, e aqui daqui pra frente é com você. E se tá tudo bem, as suas escolhas, ok. Sim. E eu acho que isso vai até para além dessa área profissional, mas na vida das pessoas. Em relação a você sentir até onde você pode ir, sabe? Pra você poder ajudar alguém ou pra você poder estar ali de alguma forma e auxiliá-la de alguma forma. Às vezes a gente não tem esse feeling de entender até onde a pessoa tá indo, pra onde... Respeitar as decisões do outro, né? Seria mais ou menos isso? É que eu dei uma... Nossa, foi um devaneio total aqui, que enquanto você tava falando, eu tava pensando nisso aplicado nas nossas vivências pessoais, né? Que você falou que você tem que respeitar o tempo do outro. E isso vale para as relações também com parentes, familiares, amigos. Que às vezes a gente vê a pessoa ali em sofrimento, a gente quer ajudar. Mas, poxa, aquele é o tempo da pessoa. Aquilo não tá fazendo sentido pra ela, tá fazendo pra você. Você tá vendo dessa forma de fora, só que ela não tá vendo ainda, né? Então... eu dei uma puxada aqui de uma coisa específica que você falou, mas eu acho que faz sentido.
Sim, é entender o processo da outra pessoa, né? Que ela tem um tempo diferente, tem um, né? Não é, às vezes a nossa expectativa é que a pessoa reaja de uma forma, ou, enfim, e não vai acompanhar. E também Isso. respeitar a decisão do outro, né? É aquela frase linda que deve, não sei se é de algum teórico, porque eu não vou me arriscar a falar, mas com certeza muito coach deve ter usado. Ai, que nojo. Não, Qual? não, brincadeira, assim, Não, nojo do coach, não eu sei, eu da sei. frase. É tipo assim, coisa básica, né? A gente tem que aceitar as coisas que a gente não pode controlar. Isso, isso. Ah, na verdade, isso da oração de serenidade, eu tenho um trecho da oração de serenidade que é mais ou menos isso, ela dá essa ideia de aceitar as coisas que a gente não pode controlar. Então, Ah, do ar? é. Ah, é verdade. Tem mesmo dos passos ali, tá falando Parece sobre que isso, né? é. Mas isso é muito verdade. E eu tô lembrando aqui que eu tenho o Instagram profissional que tá ali as moscas, né? Tá tudo empoeirado, coitado, preciso fazer alguma coisa ali. Agora a gente vamos dar um grau nele. Mas um dos posts era isso, era sobre isso, né? Eu falando sobre as questões que a gente não controla. E esse aí eu acho que eu penso que esse é um grande desafio da humanidade. Pensando ainda na sociedade que a gente vive, que tudo é controlado, tudo é medido sobre performance. A gente estava conversando sobre isso uns dias atrás, sobre performance. Performar, sim. Então é tudo controlado, o horário que eu vou acordar cedo, às 4 horas da manhã, vou na academia, depois eu vou tomar o shake, aí depois eu vou fazer não sei o que, aí eu vou fazer Tomar banho frio. tomar banho frio, aí não sei o que, sabe, assim, aí você preenche o seu dia inteiro de uma forma mecânica, como se você pudesse controlar cada canto e cada pedaço de si. E não acaba. E a gente não tá falando de uma disciplina, que eu acho que enquanto é uma disciplina em prol de algum objetivo pessoal, tá tudo bem. Mas quando aquilo se torna tão absoluto que aquilo. Eu não posso, se eu quebrar aquilo, me sinto culpado. Então é aceitar as coisas, né? E isso é um reflexo da própria mente da pessoa. Porque se tudo tem que ser tão rígido, tudo tão controlado, o que acontece então quando sai fora do controle? Qual que é o problema de sair do controle? Como você lida com as coisas quando sai do controle? Né? Isso é muito perigoso, porque isso vai intensificando aquela coisa de. Como é que chama? É baixa frustração. É baixa tolerância pra frustração. Isso, baixa tolerância à frustração. Sim. E então é se olhar mesmo. Você tá fazendo isso porque realmente tá fazendo um sentido ou porque de alguma forma você foge de algum tipo sei lá, receio de não às vezes lidar, até tem um coisa. sentido, às vezes até pra pessoa aquilo tem. Só que aquilo se torna uma fuga. Uma coisa que ela muda, sabe, assim, ela tem um sentido, mas ela acaba se tomando conta da vida da pessoa e ela não entra em contato com outras coisas. Sim, é uma forma dela fugir um pouco do real. Do real, exatamente. Porque aí ela vive num mundo idealizado. Idealizado. Só que no fundo a gente sabe que não é assim, né? Porque ela pode até estar com tudo regrado ali, acordar de manhã, fazer as coisas, chegar de noite, dormir cedo. Mas será que a mente dela realmente tá ali vivendo aquele ideal? Porque uma hora vai dar ruim. Uma hora a frustração vem, porque a vida não é um morango. A vida não é um morango. Então, assim, uma hora vai dar alguma coisa errada e essa pessoa vai sofrer horrores, né? Com a culpa, com esse peso. E se ela não tiver trabalhado ferramentas, como que ela vai lidar com isso quando isso acontecer? Não lida, né? Lida, né? Mas lida de uma forma, né? Talvez violenta com si mesma, né? Sim, eu acho que... Nossa, isso é muito problemático parando pra pensar. Porque aí isso pode sair pra vários lugares. Ela pode se culpar, como você falou. Ela pode criar uma ideia mais rígida ainda sobre ela mesma. Ela pode acabar explodindo e ter um momento ali de não de... já chutar o balde, né? Porque assim, já fez, agora que se lasca. Sim. Exato. É igual quando a gente tá falando, tipo, eu não vou mais, sei lá, não vou mais dar PT. Aí você vai lá e dá PT e fala, quer saber agora? Entendeu? Então a gente isso é ruim pra gente, pensando na gente. E aí quando o que a gente tava falando antes, quando tem a ver com o outro, né? Quando a gente começa a tentar controlar o outro. A gente quer que o outro entre dentro de um funcionamento que faz sentido pra mim. Porque... Não, sim, entendi. Sim. Porque se você tá fazendo isso, as coisas precisam sair desse
as coisas não podem sair desse plano, desse controle. O outro, muito menos. Não, tem que ter alguém que acompanhe 200% essa ideia. Só que o outro nunca vai estar sob controle. E nem a gente. É isso, você entende quanto que isso é uma ideia que... É isso que causa o grande sofrimento, é o controle extremo. Claro que a gente não está aqui, nós somos o Caoticamente, mas a gente não está aqui para romantizar o caos. O caos, ele tem uma função importante, né? Então ele vem, Sim, isso né? é importante. Mas também a gente olhar para o outro lado, o caos supremo também causa outro sofrimento. Sim, eu acho que é o equilíbrio, né? A tentativa, né? Que eu acho que não existe o equilíbrio completo também. Sim. A gente vai indo, mas eu acho que a leveza vem, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que é muito... Como é que fala a galera do Gratiluz? Não gosto de leveza. Palavras. Então, porque igual leveza... ressignificar, que ódio. Nossa, poxa, ó o Rogers. Mano, Esse é um conceito. Pior que isso é tão interessante dentro da psicologia, mas banalizaram total. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Nada se cria, tudo se copia, né? A galera na caruda. Mas então, eu tava falando? Da montanha-russa. Da montanha-russa. Não, mas antes. Me pegou. Mas eu acho que é importante a montanha-russa fazer a gente ficar vivo. Sim. Sim, exatamente. Né? A da leveza que eu falei, né? Isso, da leveza. Porque eu acho que é entender os altos e baixos. Entender exatamente essa montanha-russa. Que as coisas vão acontecendo. E hoje não tá bom, ok. O que eu posso fazer por mim nesse momento? Quando tá bom, como que eu posso aproveitar o máximo dessa experiência? E a gente vai vivendo. Legal que você tá fazendo assim com os dedos, falando da montanha-russa, e está fazendo o símbolo do infinito Você enquanto viu? isso. Ai, gente. O ser humano. Agora vai. Agora vai a filosofia. O ser humano e a sua ânsia da vida eterna. A fuga da morte. Não vamos falar disso. Nossa, isso renderia muita coisa. Aí a gente vai falar outro momento. Porque a gente já tá falando muitas, né? Já devaneou muito aqui, né? Sim. Mas no fim das contas é essa a ideia. E por isso chama caótica mesmo. Porque vai ser meio caótico mesmo. Sim. Porque a proposta, acho que a gente até comentou no início, não é fazer alguma coisa focada em profissionais da psicologia, nem nada. É pra ser uma coisa leve, um bate-papo. Sim. Hoje a gente falou mais de psicologia, até porque a gente tá falando da gente. Era apresentação. Falando da nossa história, né? Como que a gente se conectou, o porquê que a gente carrega, né? Que a psicologia, claro, né? É a nossa profissão, mas também tem um atravessamento da nossa identidade, quem a gente é, né? Então, trazer isso, a gente quer uma coisa fluida, né? Tanto que por isso que a gente citou alguns pontos, alguns conceitos. A gente não tá no lugar de explicar, claro que se, né, posteriormente alguém quiser, a gente pode fazer isso, claro. Sim. Mas a ideia é a gente falar de tudo isso, sobre a vida. É porque a gente já tá dentro desse mundo da psicologia há muitos anos. Né? Não é só no tempo de trabalho, mas eu entrei na faculdade com 17 anos. Não vou falar a minha idade agora, mas fazem muitos anos. Então, assim... Nossa, vai ter. Não faz, não. Eu entrei com 18, então tá tudo bem. O meu foi muito mais tempo. A gente tava neném ainda, adolescente. Cara, pois é. Lindo, lindo. E agora, as adultas, a gente vai amadurecendo muitas ideias e tudo mais. Só que, assim, a gente já está nesse mundo há muito tempo. Sim. Né? A gente se construiu dentro desse mundo. Então... É claro, é que, né... Eu não sei, não posso falar das outras profissões, né? Acho que cada profissional, inclusive, né? Podemos trazer outras pessoas de outras profissões pra gente poder falar, que eu acho que é muito legal, né? Porque não é... A gente tá... Porque a psicologia é o que você falou, ela tá muito presente porque é troca, né? Sim. Você se conectar com uma outra pessoa ali, você ficar um tempo ali ouvindo o outro, ouvindo a história do outro, né? A gente faz esse movimento de tirar aquilo que é nosso, né, de uma forma direta, para colocar o que é do outro. Claro que, né, não somos máquinas, não conseguimos fazer isso 100%. Que bom que não somos máquinas. Graças a Deus, né, porque senão, né... Cadê a subjetividade? Cadê a... Não ia ter nada, isso né? é só... Na verdade é aquilo, né, a discussão, né, que se tem da IA e tudo mais, né, que basicamente é uma máquina que vai falar aquilo que você está esperando, né, a gente não tá aqui para fazer isso. Inclusive é uma coisa que a gente pode trazer em algum momento, porque, nossa, tem muita coisa, isso aí vai dar pra falar, né? Muita coisa, né?
Daí, ó. Mas o ponto da gente estar falando tanto de psicologia hoje, nesse momento, é porque é isso. A nossa profissão nos atravessa dessa forma, né? Essa conexão com o outro, o ouvir. Às vezes a gente cansa. Não cansa das pessoas, assim, né? Todos os meus pacientes, gosto muito deles. Mesmo, mas porque é isso, a gente fazer esse movimento de ouvir o outro e se colocar um pouquinho de lado e, né, é muita coisa das pessoas, né? Por isso que a gente, né, acho que a maior dica que eu dou pra, né, se algum estudante de psicologia tá fazendo aí, começando, ou profissional mesmo, fazer terapia. Não, isso isso precisa, né? Senão... Então, você acaba se perdendo também, né? Entre o que é seu, o que é do paciente, o que é do outro. Às vezes nem é sobre o paciente, às vezes é realmente nas relações. Então é muito importante ter esse momento pra, né? Mas eu acho que é isso. Essa é a nossa proposta. Bater um papo leve, descontraído, caótico e leve. Acho que foi bem caótico, né? Usei todos os adjetivos que me passou pela cabeça e que estiveram aqui presentes nesse episódio. Ela fez um resumão. Mas a gente é isso. Foi bem caótico, mas acho que é sobre isso, né? As nossas conversas nunca foram, né, uma coisa tão... roteirizada, né? A gente sempre foi muito... vai seguindo. A gente começava falando de um negócio, de repente a gente abriu várias portas, não fechou nenhuma. Eu não sei se a gente fechou aqui também. Não fechamos, aí o ponto é esse, deixa aberta, depois a gente volta. Até porque, como diz, né, se fechar, morreu. Se fechar, morreu. Então, deixa aberto e a gente vai construindo. Se for pra fechar, sabe, já entra no caixão e deita. Então, né... Enfim. Ai, que mórbido, desculpa, gente. É que eu vi esse meme hoje. Foi tensa, mas... Não deixou de ser verdade. É sobre isso. Mas é isso. Bom, acho que era isso que a gente tinha pra compartilhar hoje, né? Sim. E a gente pode ficar por aqui. Sim. Esse vai ser nosso episódio piloto. Nosso primeiro, piloto. Cara, honestamente, não sei muito com desse, assim, qual a diferença, né? Vamos falar piloto que é bonito, né? Acho piloto, bonito. é chique, é chique. Eu não sei o que significa, mas às vezes eu vejo, tipo assim, episódio piloto. Eu acho que é meio teste, não é? Episódio teste? Eu faço nem ideia. Então, mas o nosso vai ser piloto, porque eu achei chique a palavra que a gente vai usar. É chique, entendeu? E aí, nos próximos, a gente pretende trazer mais temas e a gente vai trabalhar bastante também com o Instagram. Sigam a gente no Instagram e no TikTok. A gente vai postar algumas coisas. É isso aí. Aí a gente vai abrir também algumas caixinhas para receber sugestões, receber, né, dúvidas, perguntas, coisas que vocês acham interessantes. Como eu falei, a gente quer também usar esse espaço com outras pessoas também, né? Porque... né, a gente tem muita coisa pra falar, mas também tem muitas pessoas que podem também contribuir também na ideia, né? Nós não somos detentores do conhecimento, longe de mim, abomina essa ideia. Eu gosto da ideia de estar sempre aberta a aprender. Então, porque... isso é bom. Mas então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Kate, por hoje. Foi muito bom. Por vir. Sim, né? Foi legal. Nós nos divertimos. Espero que vocês também tenham absorvido alguma coisa interessante, porque a gente absorveu. E é isso, aí, então. No próximo a gente conversa mais, a gente traz mais coisas legais aqui pra falar, ou não, mas com certeza caóticas. E é isso. Com certeza. Um beijo, pessoal. Beijo. Tchau.